Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Investigador Rocha. Eu trabalho na Homicídios há 22 anos. Em 22 anos, você aprende uma regra. Não existem monstros. Existem apenas homens, e o que eles são capazes de fazer uns com os outros é pior do que qualquer lenda. Eu estava errado. O caso caiu na minha mesa numa terça-feira chuvosa de agosto. Um achado de cadáver em um casarão antigo na Liberdade, daqueles que ficaram fechados por décadas. O cheiro que os vizinhos sentiram não era o de morte normal. Não era o cheiro doce e podre da decomposição. Era um cheiro químico, um cheiro de amônia e ferro velho. Eu e minha parceira, a Neves, fomos os primeiros a entrar. O lugar estava intacto, poeira grossa em tudo, como se ninguém pisasse ali desde os anos 70, exceto por um cômodo, o quarto de hóspedes, no segundo andar. Diferente do resto da casa, o quarto estava imaculado, limpo, sem poeira. O cheiro de amônia vinha de lá, e no centro do quarto ele estava. O corpo, um homem, uns 40 anos. Mas ele não estava morto de um jeito que eu conhecesse. Ele não foi baleado nem esfaqueado. Ele estava posado. Ele estava ajoelhado no meio do quarto, de costas para a porta. Os braços estavam esticados para a frente, as palmas das mãos abertas, como se estivesse rezando ou pedindo algo para a parede. O mais estranho era a pele. Estava pálida, quase cinza e seca. Parecia gesso. "Chefe", a Neves disse, cobrindo o nariz. "Olha as paredes." Eu levantei a lanterna. As 4 paredes do quarto, do chão ao teto, estavam cobertas de fotografias. Centenas delas. Fotos de pessoas. Não eram fotos de família. Eram fotos de estranhos em momentos mundanos. Um homem comprando pão, uma mulher esperando o ônibus, crianças brincando num parque, todas em preto e branco, todas secretas. Pareciam fotos de vigilância, tiradas de longe. O legista do IML chegou. Ele estava tão perplexo quanto nós. "Não tem rigidez, Rocha", ele disse, tocando o braço do cadáver com a luva. O braço se moveu, flácido, mas também não tem livor, e a pele parece que foi curada, como couro. Ele olhou para nós. "Não há causa da morte. Ele só parou." A perícia trabalhou. Eles catalogaram tudo. O corpo foi para a geladeira. As fotos foram ensacadas como evidência. E foi aí que o inferno começou. O caso esfriou. A vítima não tinha identidade. Ninguém no bairro o conhecia. O casarão era de um proprietário morto há anos. Era um caso fantasma. Mas as fotos, elas ficaram na minha mesa, em sacos de evidência. Eu estava trabalhando até tarde, umas 2 semanas depois. O cheiro de amônia nunca saiu da delegacia. Eu estava olhando o saco de evidências com as fotos do quarto. Peguei uma delas. Era a de uma senhora idosa, sentada num banco de praça dando comida a pombos. Eu senti um frio que não era do ar-condicionado, um frio que vinha do papel fotográfico. Eu olhei a foto. A senhora, eu jurei que ela não estava olhando para os pombos. Ela estava olhando por cima dos ombros para mim. Eu pisquei, balancei a cabeça. Cansaço. Joguei a foto de volta no saco. Naquela noite eu tive um pesadelo. Eu estava no quarto, ajoelhado, o cheiro de amônia me sufocando. E as pessoas nas fotos estavam se mexendo, rindo sem som. No dia seguinte, a Neves me chamou. Ela estava pálida. "Rocha, você não vai acreditar. A senhora da foto." Eu gelei. "Que senhora?" "A do banco da praça, Dona Matilde. O corpo dela foi encontrado hoje de manhã, no apartamento dela. Adivinha como?" Eu não precisei que ela dissesse. "Ajoelhada", eu sussurrei. "Pele como gesso, cheirando a amônia." A perícia disse que ela estava posada, de frente para uma parede, coberta de fotos. Nós corremos para a sala de evidências.
Os sacos estavam lá. Onde está a foto dela? Neves perguntou, as mãos tremendo. Eu abri o saco. Eu procurei. A foto da mulher no banco da praça. Não estava lá. Sumiu. Não pode ser. Rocha, Neves disse, a voz fraca, apontando para o fundo do saco. Havia uma foto nova. Uma que eu não tinha visto. Uma que a perícia não catalogou. Era uma foto em preto e branco, do mesmo ângulo de vigilância. Era uma foto da minha sala de estar, tirada da janela. Comigo, sentado no sofá, dormindo na noite anterior. Eu não fui para casa naquele dia. Eu fiquei na delegacia tentando entender. Eu olhei o saco de evidências de novo. A foto da dona Matilde, ela voltou. Mas estava diferente. Ela não estava mais no banco da praça. A foto agora era dela, ajoelhada, pálida, no quarto dela, olhando para a câmera com uma expressão de terror absoluto. O que é isso, Neves? O que diabos é isso? Chefe, ela disse, os olhos fixos na parede da nossa sala. As fotos do caso, elas não são evidências. Eu olhei para ela. Elas são uma coleção. Eu entendi tarde demais. O homem que achamos no casarão não era o assassino. Ele era a primeira aquisição. Eu saí da sala, eu fui para casa, eu queimei o terno que usei naquele dia, eu tentei me transferir para patrimônio, não adiantou. Eu estou escrevendo isso do meu apartamento. Eu tranquei as portas, eu cobri as janelas, mas eu sei que não vai adiantar. O cheiro de amônia começou há 1 hora. E eu sei que em algum lugar, em uma sala de evidências fria, uma nova foto apareceu no saco. Uma foto minha, sentado nesta mesa, escrevendo. O que eu não sei e o que me apavora é o que acontece quando a foto muda. E se nela eu estiver finalmente ajoelhado? Meu nome é investigador Álvaro. Eu trabalho na divisão de homicídios de São Paulo há 18 anos. Eu já vi o que os homens fazem. Eu já pisei em sangue que ainda estava quente. Eu já consolei mães e já algemei filhos. Eu achava que entendia a escuridão. Eu estava enganado. O caso que me quebrou não começou com um estrondo. Começou com um gotejar. Era uma terça-feira, chovendo daquele jeito miserável de novembro. O chamado veio como possível suicídio em um prédio de luxo nos Jardins. Chegamos, eu e meu parceiro, o novato, Bessa. O apartamento era o 141. Silêncio. O ar estava parado e frio. Frio de um jeito errado. Um frio de carne, não de ar-condicionado. O corpo era de um homem, uns 50 anos, advogado. Estava na banheira, mas a banheira não tinha água. Estava cheia de terra. Terra preta úmida, como se tivessem cavado uma cova ali. Ele estava com o terno impecável, deitado de costas, os olhos abertos, olhando para o teto. Não havia sinais de luta, não havia água nos pulmões. O legista depois diria que a causa da morte era indeterminada. Ele apenas parou. Chefe, Bessa me chamou da sala de estar. Tem que ver isso. Em uma mesa de centro de vidro, perfeitamente alinhados, estavam 7 objetos. Eram caixas, pequenas do tamanho de um punho de criança, feitas de um metal escuro que parecia absorver a luz. Não eram de madeira nem de prata. Pareciam pesadas. A perícia chegou. Ensoparam o lugar em luminol. Nada. Fotografaram, ensacaram as caixas. Mas o cheiro do apartamento não era de terra. Era um cheiro fraco, químico, como o de dente podre e ozônio. 1 semana depois, outro chamado. Mesmo MO, modus operandi. Uma mulher na casa dela no Morumbi, na banheira, cheia de terra. E na mesa de cabeceira, uma única caixa escura. Em 3 semanas tivemos 4 corpos. Todos pararam. Todos com terra, todos com caixas. A imprensa não sabia. O comando estava nos pressionando. É um serial killer ritualístico, dizia o Bessa. Não, eu respondi na nossa sala de madrugada. Um serial killer deixa uma marca. Ele tira a vida. Isso aqui é diferente. Parece que a vida foi colhida.
Eu estava obcecado pelas caixas. A perícia não achou nada. Eram feitas de zircônio, um metal denso. Eram ocas e eram frias. Elas não esquentavam. Elas estavam permanentemente abaixo da temperatura ambiente. Eu peguei uma delas, na sala de evidências. Com luva, eu a sacudi. Nada. Mas quando eu a segurei, eu senti. Não foi um som, foi uma vibração. Uma vibração lenta, como a de um motor muito grande a quilômetros de distância. E eu senti o cheiro de ozônio e dente podre. Eu larguei a caixa. Nós não tínhamos pistas, nenhuma conexão entre as vítimas, exceto pela riqueza. Então, a quinta vítima apareceu. E foi aí que o mundo real rasgou. Não foi um achado de cadáver, foi um chamado de invasão domiciliar em andamento. Era o apartamento do Bessa, o meu parceiro. Eu dirigi como um louco. A chuva caía de novo. Cheguei lá em 10 minutos. A porta do apartamento dele estava destrancada. O apartamento estava escuro. O ar estava congelante. E o cheiro de terra e ozônio era tão forte que me fez engasgar. Bessa! Gritei. Silêncio. Eu andei pelo corredor. A luz da lua entrava pela janela da sala e eu o vi. Bessa estava na sala, de pé, imóvel. Ele estava de frente para a janela, olhando a tempestade. E na mesa de centro dele havia uma caixa escura, uma que não estava no saco de evidências. Bessa, sou eu, o Álvaro. Ele não se virou, mas ele falou. A voz dele estava errada. Era a voz dele, mas estava fina, esticada, como um eco vindo de um lugar muito fundo. Eu entendo agora, chefe. Ele sussurrou. É tão quieto. O que é quieto, Bessa? Larga isso. Vamos tomar um café. O zumbido, ele disse. O zumbido de estar vivo. A gente não nota, né? É constante. O sangue correndo, o ar nos pulmões, o tempo passando, é barulhento. Ele se virou. E eu queria que ele não tivesse feito. O Bessa estava lá. Mas os olhos dele estavam errados. A cor tinha sumido. Eram de um branco leitoso, opaco. E ele estava sorrindo. Um sorriso que não tocava os olhos. Ele veio buscar a última, chefe, Bessa disse. Ele quem, Bessa? Eu olhei para onde ele estava olhando antes, na janela, e pela primeira vez em 22 anos eu senti medo de verdade. Não havia ninguém no reflexo do vidro. Havia apenas eu, o Bessa, e no canto da sala, onde a escuridão era mais funda, havia uma mancha. Não era uma pessoa, era uma ausência de luz. Tinha o formato de um homem, alto, de sobretudo e chapéu. Mas não era um homem, era um buraco no ar, e onde ele estava, a madeira do chão parecia estar coberta por uma geada fina. Ele é o colecionador, Bessa sussurrou, e pegou a caixa de zircônio da mesa. Ele só leva o que está cansado. A coisa no canto se moveu. Ela não andou. Ela deslizou. O cheiro de ozônio me fez cair de joelhos. Bessa, não! Gritei. Ele olhou para a caixa. E ele a abriu. Eu esperava uma luz, um som. O que saiu foi silêncio. Um silêncio tão pesado, tão absoluto, que sugou o som da chuva, o som do meu grito, o som da cidade. O ar no meu peito congelou. Eu vi a vida do Bessa. Eu vi, como se fosse uma fumaça pálida, ser puxada para fora dele. Não foi violento, foi uma entrega. O Bessa, ele só esvaziou. Ele ficou ali de pé por um segundo, e então ele desabou. Um saco de ossos, os olhos brancos ainda abertos. Eu estava no chão, ofegante. O som voltou, correndo para preencher o vácuo. Eu olhei para o canto, a mancha escura. O colecionador não estava mais lá, mas a caixa estava, aberta. E o cheiro tinha sumido. Eu me arrastei até o Bessa, morto. A pele dele já estava fria, não fria como um cadáver normal, fria como as caixas. Eu fechei o caso. O relatório diz que o investigador Bessa teve um surto psicótico e sucumbiu a um ataque cardíaco fulminante. Causa da morte: indeterminada. Eu me aposentei 6 meses depois. Eu não consigo mais ficar em lugares quietos.
Eu durmo com a TV ligada. Eu moro em cima da avenida mais barulhenta que eu consegui achar, porque às vezes, quando a noite fica quieta demais, eu sinto aquele frio, aquele cheiro de ozônio. E eu sei que o colecionador está lá fora. E ele sabe que eu estou cansado. E eu sei que em algum lugar tem uma caixa de zircônio com o meu nome nela. E ela está esperando. Meu nome é Investigador Armando. Eu trabalho na Homicídios há 19 anos. Nesses 19 anos, você aprende uma regra. O monstro é sempre um homem. Eu já vi o que a raiva faz, o que o vício faz, o que a ganância faz. Eu sei como o mal se parece. Eu o prendi. Eu o interroguei. Mas o que eu encontrei no edifício São Basílio, na Bela Vista, não era um homem. E não tinha nada a ver com a lei. O chamado veio como um achado de cadáver comum. Um vizinho sentiu o cheiro. Mas quando eu e o meu parceiro, o Torres, saímos do elevador no 12º andar, o cheiro estava errado. Não era o cheiro doce e podre da decomposição. Era um cheiro seco, um cheiro de poeira de construção, gesso e ozônio, aquele cheiro elétrico que fica no ar depois de um raio. O apartamento, o 12B, estava destrancado. Entramos. O lugar era um apartamento de solteiro, quase vazio. Poucos móveis, mas o ar estava gelado. Um frio que não era do ar-condicionado. Um frio de porão. O corpo estava no meio da sala. Um homem, uns 40 anos. Ele não estava deitado. Ele estava sentado. No chão, de pernas cruzadas, com as costas perfeitamente retas. Ele estava de frente para a parede oposta, onde não havia nada além de uma pintura descascada. Ele estava nu. E ele estava pálido, de um branco acinzentado que eu nunca vi. Não era a palidez da morte. Era a cor do gesso. Chefe, o Torres sussurrou, cobrindo a boca. Olha o chão. Ao redor do corpo, formando um círculo perfeito com uns 2 metros de diâmetro, havia uma linha de pó preto. Parecia fuligem ou cinzas. Ritual? Torres disse. Ritual é o caralho! Eu rosnei, me aproximando. Ritual é para amador. Isso aqui é outra coisa. Eu me agachei. O corpo estava rígido, mas não era o rigor mortis. Era uma rigidez de estátua. Eu toquei o ombro dele com a ponta da caneta. O som foi um clique seco, como tocar em mármore. E os olhos dele estavam abertos e estavam cheios. As órbitas, o globo ocular, tudo estava preenchido com gesso. Alguém tinha derramado gesso nos olhos dele e ele tinha secado. A perícia chegou. O legista, o Dr. Mendes, um homem que já viu de tudo, estava pálido. Armando, ele disse baixo, não tem causa da morte. Como assim, Mendes? O cara é uma estátua. Não, ele está vivo. Eu parei. O quê? Eu não sei como te dizer, Mendes disse, apontando o termômetro a laser. A temperatura da pele dele é de 20 graus. A sala está a 22. Mas os sinais vitais dele estão aqui. Estão lentos, um batimento cardíaco a cada minuto, uma respiração a cada 5. Ele está em estase. Aquilo não era mais um caso de homicídio. Era um caso de circo de horrores. Enquanto a perícia trabalhava, eu e o Torres reviramos o apartamento. Não achamos nada. Sem drogas, sem livros de ocultismo. Apenas um apartamento normal, exceto pelo homem estátua na sala. O cheiro de gesso e ozônio estava ficando insuportável. Eu estava no quarto, olhando um armário vazio, quando o Torres me chamou da sala. A voz dele estava diferente. Chefe, o círculo de pó preto. Eu voltei correndo. O círculo de cinzas no chão estava se movendo. O pó não estava sendo soprado. Estava sendo puxado. Lentamente, os grãos de fuligem se arrastavam pelo chão em direção ao corpo no centro. Como limalha de ferro sendo puxada por um ímã invisível. Que porra é essa? Torres sacou a arma. Abaixa isso, garoto. A gente não vai atirar na poeira. Eu olhei para o corpo. O homem estátua. Ele não se moveu.
Mas o cheiro de ozônio ficou mais forte. Eu senti a estática no ar. Meu cabelo do braço se arrepiou. O pó preto tocou os pés do homem. E como tinta subindo em papel, a fuligem começou a subir pela pele de gesso dele. Estamos saindo, eu disse, puxando o Torres. Mendes, tira todo mundo, evacua o apartamento. Mas e o corpo? Gritou o legista. O corpo que se foda! Saiam! Nós corremos para o corredor. Eu fui o último a sair. Eu olhei para trás uma última vez. A fuligem tinha coberto as pernas do homem e ele estava se mexendo. Não era um movimento grande. Era um tremor. A cabeça dele, com os olhos de gesso, começou a virar lentamente na minha direção. Eu bati a porta. Nós trancamos. Ficamos no corredor ofegantes por 1 minuto. O silêncio era total. Então, a porta do 12B, a porta de madeira maciça que eu tinha trancado, empenou. Ela fez um bojo para fora, como se um macaco hidráulico estivesse sendo pressionado contra ela por dentro. A madeira estalou, as dobradiças gemeram, e então o cheiro de ozônio vazou pela fresta. Nós demos 3 passos para trás. O baque veio. Um único e surdo bum! A porta foi arrancada das dobradiças e voou pelo corredor, passando por onde estávamos e batendo na parede do elevador. Nós caímos no chão e eu apontei a arma para a escuridão do apartamento. Não era mais o homem-estátua. O que estava parado no batente da porta era alto. Tinha uns 2,5 metros. Era feito de sombras e estática. Era um buraco no ar, no formato de um homem, mas o gesso estava lá. O gesso branco cobria aquela coisa como uma armadura quebrada. E os olhos eram os 2 buracos de gesso, mas agora eles brilhavam com uma luz azulada e fria, a luz do ozônio. O homem não era a vítima, ele era a gaiola. A coisa no corredor não olhou para nós. Ela olhou para cima e soltou um som. Eu disse que não tinha efeitos sonoros, mas não foi um som que se ouve. Foi um som que se sente. Foi uma vibração tão baixa que fez meus dentes doerem e o concreto do prédio tremer. E então ela correu, não na nossa direção. Ela correu para a parede do fundo do corredor e atravessou o concreto como se fosse água. Eu fechei o caso. O relatório disse que o apartamento 12B sofreu uma explosão de gás inexplicável. O corpo da vítima nunca foi encontrado. Eu me transferi para a divisão de furtos e roubos. Eu só trabalho de dia agora, porque eu sei que o que quer que estivesse preso naquele homem, naquela gaiola de gesso, está solto. E eu sei que quando o ar fica elétrico antes de uma tempestade, não é só a chuva que está vindo, é o cheiro dele. Meu nome é investigador Otávio. Eu trabalho na Homicídios há 25 anos. Nesses 25 anos, eu aprendi uma coisa. O mal é real, mas ele é humano. Ele tem um RG, uma conta bancária e geralmente uma péssima desculpa. Eu já vi o que a ganância, o ciúme e o vício fazem com as pessoas. Eu achava que tinha visto de tudo. Até o caso do apartamento 113. O chamado não foi um achado de cadáver. Foi uma denúncia de odor incomum no edifício Sarto, na Consolação. Um prédio antigo, elegante, mas meio triste. Chegamos, eu e o meu parceiro, o detetive Matos, por volta das 10 da noite. O ar no corredor do 11º andar estava pesado. Mas o cheiro não era o que eu esperava. Não era o cheiro doce e podre da decomposição. Não era o cheiro de gás, era um cheiro seco, limpo. Um cheiro de pó, poeira de biblioteca e algo metálico como tinta velha. O zelador nos abriu a porta e nós paramos. O apartamento estava mergulhado na escuridão. O único som era o da nossa respiração e o zunido fraco da eletricidade nas paredes. Chefe! Matos sussurrou e a voz dele saiu abafada. O lugar estava cheio de pó. Um pó cinza escuro cobria tudo. O sofá, a mesa de centro, o lustre,
Parecia que o apartamento estava fechado há 50 anos e o cheiro de poeira e tinta era sufocante. O corpo estava na sala de estar. Era uma mulher, uns 60 anos. Ela não estava no chão, nem no sofá. Ela estava sentada em uma cadeira de madeira, perfeitamente ereta, de frente para a janela, como se estivesse vendo à vista. Mas o que nos fez gelar o sangue foi o estado dela. Ela não estava decomposta, ela estava seca. A pele dela estava esticada sobre os ossos, pálida, mas intacta. Parecia uma estátua de gesso ou papel machê. Os olhos estavam abertos, leitosos, fixos na janela. E ela estava coberta, como todo o resto, daquela poeira cinza. Jesus Cristo, Matos cobriu a boca. É uma múmia? Não, eu disse, me aproximando. O ar ao redor dela era gelado. Múmias não se fazem sozinhas em São Paulo. A perícia chegou. O legista, Dr. Aranha, um homem que já tinha visto o inferno em pedaços, estava pálido. Otávio, ele disse baixo, sem tirar os óculos. Eu não sei o que estou vendo. A rigidez cadavérica é total, ela está dura como pedra. Mas não há livor, não há putrefação. Pela poeira e pela rigidez, eu diria que ela está aqui há meses, talvez um ano. Um ano? Matos perguntou. Mas os vizinhos só sentiram o cheiro esta semana. Não é cheiro de morte, detetive, Aranha disse, passando o dedo enluvado na mesa. Ele nos mostrou a luva, coberta do pó cinza. Isso aqui não é poeira, é cinza. Mas cinza de quê? O apartamento não queimou. Nós reviramos o lugar. A mulher se chamava Beatriz Lessa, solteira, sem parentes, uma ninguém. A causa da morte era impossível de determinar. O doutor Aranha, pela primeira vez na vida, escreveu causa indeterminada por circunstâncias atípicas no relatório preliminar. Mas o terror começou de verdade quando encontramos o outro quarto. Era um escritório, trancado por dentro. Tivemos que arrombar. Lá dentro não havia pó. O quarto estava limpo, mas estava cheio de relógios, dezenas deles. Relógios de parede, relógios de pulso, ampulhetas, despertadores, cobrindo as paredes, o chão, a escrivaninha. E todos eles estavam parados. Todos. Cada um. Parados exatamente na mesma hora. 03h14 e 22 segundos. Que porra é essa? Matos disse olhando para o mar de ponteiros mortos. Foi um pico de energia? Não. Eu disse, sentindo o ar ficar rarefeito. Eu apontei para uma ampulheta no canto. Aquele ali também. A areia da ampulheta estava parada, não no fundo, nem no topo. Estava congelada no meio do caminho, os grãos suspensos no ar, desafiando a gravidade. O cheiro de tinta e poeira estava mais forte aqui. Eu olhei para a escrivaninha. Havia um diário aberto. A caligrafia era elegante, mas a última entrada era frenética. A caneta tinha rasgado o papel. A data era de 1 ano atrás. Eu li em voz alta. Ele não para. Eu tranco as portas, eu fecho as janelas, mas ele continua vindo. O homem pálido. Ele não tem rosto. Ele é só um terno e um cheiro de pó. Ele não quer dinheiro. Ele não quer minha vida. Ele quer o meu tempo. Eu parei. Olhei para o Matos. Ele estava branco. Ele senta na sala. Ele não me olha. Ele só espera. E eu sinto. Eu sinto o tempo sendo sugado. O ponteiro do relógio da sala, ele engasga. O café que eu faço esfria em 10 segundos. As plantas na janela murcham. Hoje, ele trouxe um presente. Ele disse que eu não precisava mais me preocupar com o barulho. Eu não entendi. Agora eu entendo. Eu estou no escritório. Eu tranquei a porta, mas eu ouço. Os relógios, um por um. Eles estão parando. Eu não consigo mais respirar direito. Está ficando frio, a poeira. Meu Deus, a poeira não é poeira. É o tempo que ele tirou de mim. O tempo que ele moeu. A última frase era quase ilegível. Um arranhão na página. Eu não consigo me mexer. Ele está na sala, esperando. São 03h13. Eu ainda tenho 1 minuto. O diário parou ali. Chefe.
Matos sussurrou, e a voz dele era um fio. Que horas são? Eu olhei para o meu relógio de pulso. A tela digital estava apagada, morta. Eu puxei o celular do bolso. A bateria estava cheia, mas o relógio digital na tela, os números estavam congelados. 031422, um som, um clique seco vindo da sala. Eu e Matos sacamos as armas. Fomos para o corredor. A sala estava como a deixamos, o corpo da mulher estátua na cadeira olhando a janela. Mas na mesa de centro, onde não havia nada além de poeira, havia um copo. Um copo de água que a perícia tinha deixado. E a água dentro dele estava congelada, sólida, em uma sala que estava abafada. Eu olhei para a mulher. Ela ainda olhava para a janela. Mas eu juro por tudo o que eu tenho. Eu juro que quando eu saí daquele apartamento e olhei para ela uma última vez, ela tinha virado a cabeça. E aqueles olhos de gesso leitoso estavam me encarando. Nós fechamos o caso. Causa indeterminada. O apartamento 113 foi lacrado. Eu me aposentei 6 meses depois. Eu não podia mais. Eu não consigo mais usar relógio de pulso. E às vezes, quando eu acordo de madrugada, eu fico olhando para o relógio digital da TV a cabo. Eu rezo. Eu rezo para que os números mudem. Eu rezo para que não parem. Porque eu sei que o homem pálido não é humano. E ele ainda está lá fora. E ele está sempre com fome de tempo. Meu nome é Investigador Siqueira. Eu não trabalho mais na rua. Pedi mesa. Estou na Homicídios há 19 anos. E em 19 anos você acha que já viu tudo. Eu vi o que o ódio faz, o que o vício faz. Eu já pisei em sangue que ainda estava quente. Já senti o cheiro de decomposição em pleno verão. Eu sei como é o mal. O mal é barulhento. O mal é sujo. Até o caso do edifício Amarantos, na aclimação. O chamado não foi um 190. Foi uma verificação de ausência. Um morador do 10º andar, um recluso chamado Ismael Veiga, não era visto há dias. O síndico tinha a chave mestra. Fui eu e o Torres, meu parceiro na época. O prédio era antigo, mas rico. O saguão de mármore estava silencioso. Subimos. O ar no corredor do 10º andar estava errado. Não estava fedendo. Não havia o cheiro adocicado da morte. Pelo contrário, cheirava limpo. Um cheiro químico avassalador. Não era pinho-sol, era mais forte. Um cheiro de amônia e cloro, tão forte que meus olhos começaram a arder antes mesmo de o síndico abrir a porta. O síndico, um homem pálido, abriu a 1012. O cheiro nos atingiu como um muro. Senhor Veiga, chamei, com a mão no coldre. O apartamento estava impecável. O chão de taco brilhava, um brilho úmido. Os móveis de madeira escura pareciam recém-polidos. Não havia um grão de poeira no ar. Era o apartamento mais limpo que eu já vi na vida. E estava silencioso. Não o silêncio de um lugar vazio, mas um silêncio abafado. Um silêncio pesado, como o de um estúdio de gravação. Chefe, Torres sussurrou, e a voz dele saiu sem eco. Olha isso. Ele estava na sala, apontando para a parede. Havia quadros, paisagens, retratos antigos, mas as molduras estavam vazias. Não vazias. O vidro estava lá, mas as pinturas estavam desbotadas, quase brancas, como se tivessem sido lavadas com cloro puro até restar apenas uma mancha pálida da tinta. Eu andei até a estante. Havia livros, dezenas deles de capa dura, perfeitamente alinhados. Eu puxei um. A capa estava em branco. Abri. As páginas estavam lá, mas as letras tinham sumido. O livro inteiro era apenas papel pálido e virgem. Que porra é essa? Murmurei. O cheiro de amônia estava me deixando tonto. Siqueira. Torres me chamou do quarto. A voz dele estava trêmula. Eu o segui. O quarto estava no mesmo estado. Impecável. Havia uma cama de casal, e deitado nela estava o Sr. Veiga.
Ele estava de pijama, deitado de costas, com as mãos cruzadas sobre o peito. Parecia estar dormindo, mas a pele dele era pálida. Não, pálida é a palavra errada. Era transparente, como papel manteiga. Eu podia ver fracamente as veias e os ossos por baixo. Ele estava desbotando como as pinturas. Torres, chama o IML. E o SAMU, eu não sei o que é isso. Torres saiu correndo mudo. Eu me aproximei. Eu não sou legista, mas eu sei o que é a morte. A morte é uma bagunça. O corpo incha, solta fluidos. Ismael Veiga não tinha nada disso. Ele estava limpo. Eu estendi a mão, com a luva. Eu ia tocar o ombro dele. Antes que a minha luva tocasse o pijama, eu vi um movimento. O pijama dele, a cor. O pijama era listrado, azul e branco. Mas o azul, eu vi o azul recuar, como tinta sendo sugada por um aspirador. A cor se retraiu das bordas do tecido, deixando-o branco. Eu caí para trás, batendo na cômoda. Eu olhei para o rosto dele. A pele translúcida, o cabelo. O cabelo dele era escuro nas fotos da sala do síndico. Agora, na cama, era branco acinzentado, quase transparente. E os olhos? Os olhos dele se abriram. Não foi um movimento rápido. Foi lento, pesado. E os olhos não eram de um homem, eram brancos, leitosos, como as pinturas. Ele olhou para mim. Eu não conseguia me mexer. O ar estava tão pesado com amônia que eu não conseguia respirar. Ele abriu a boca. Eu me preparei para um grito, mas não saiu som. O que saiu foi uma nuvem de pó. Um pó cinza claro, como cinzas de cigarro. Saiu da boca dele e flutuou no ar, caindo lentamente sobre o lençol. E ele começou a se dissolver. Eu vi, paralisado de terror. O corpo dele não se mexeu. Ele apenas desfez. A pele transparente começou a esfarelar, virando o mesmo pó cinza que saiu da boca dele. Os dedos, as mãos, os braços, eles desmoronaram suavemente como um castelo de areia seca. Em menos de um minuto, não havia mais um homem na cama. Havia apenas um pijama vazio, afundado em um monte de pó fino e pálido. O cheiro de amônia foi sugado para fora da sala, como se um vácuo tivesse sido ligado. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio normal. Eu ouvi a sirene longe, eu ouvi o Torres gritando no corredor. Eu me arrastei para fora do quarto. Quando o Torres voltou com os paramédicos, o quarto estava vazio. O pó tinha sumido. O pijama estava lá, mas parecia velho, como se estivesse ali há 100 anos. Os livros na estante voltaram a ter palavras. As pinturas na parede tinham recuperado um pouco da cor. O caso foi arquivado. Desaparecimento. Eu pedi minha aposentadoria antecipada 6 meses depois. Eu não consigo mais ficar em lugares muito limpos. Eu não suporto o cheiro de água sanitária. Porque eu sei o que eu vi. Eu não sei o que era aquilo. Uma coisa que odeia a cor, que odeia a tinta, que odeia a vida. Uma coisa que não mata. Ela apaga. Ela limpa. E às vezes, quando eu estou em casa e o silêncio fica pesado demais, eu olho para a minha mão e eu juro que as minhas cicatrizes parecem um pouco mais pálidas do que eram no dia anterior.